Oi, esse é o canal J Me Ajuda, produzimos vídeos aqui segunda, quarta e sexta, 5h30 da tarde, sobre enfermagem, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre enfermagem. Resolução COFIN número 3702010 Observação. A decisão COFIN número 029, de 19 de março de 2020, suspendeu, AD referendum, do plenário do COFIN, por 60 dias, no âmbito do sistema COFIN, em conselhos regionais de enfermagem, todos os prazos processuais previstos nesta resolução. O Conselho Federal de Enfermagem COFIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução COFIN nº 242, de 31 de agosto de 2000. Considerando a necessidade de se aperfeiçoar as regras procedimentais e processuais dos processos éticos dos profissionais de enfermagem. Considerando os estudos realizados pela Comissão de Reformulação do Código de Processo Ético das Autarquias Profissionais de Enfermagem, que for instituída do COFIN, e as sugestões enviadas pelos Conselhos Regionais de Enfermagem. Considerando o que mais consta do processo administrativo COFIN número 196/2010. Resolve. Artigo 1º aprovar o Código de Processo Ético dos Conselhos de Enfermagem, que estabelece as normas procedimentais para serem aplicadas nos processos éticos em toda a jurisdição de todos os conselhos de enfermagem. Artigo 2º Os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão dar ampla publicidade ao código de que trata a presente resolução, devendo os profissionais de enfermagem conhecer seu inteiro teor. Artigo 3º O presente Código de Processo Ético entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2011, revogando as disposições em contrário, em especial a Resolução COFIN nº 252/2001. Brasília, DF, 3 de novembro de 2010. Agora a descrição da resolução. Código de Processo Ético Disciplinar da Enfermagem. Sumário. Disposições gerais. Do Sistema de Apuração e Decisão das Infrações Ético-Disciplinares. Da competência. Do impedimento e da suspeição. Das partes. Dos procedimentos e do processo ético-disciplinar. Da admissibilidade. Da averiguação prévia. Dos atos processuais. Da comunicação dos atos. Da citação. Da intimação. Das notificações. Da carta precatória. Dos prazos. Da comissão de instrução. Da instrução. Das testemunhas. Do interrogatório do denunciado. Da acariação. Da prova documental. Da prova pericial. Do julgamento em primeira instância. Do julgamento. Da decisão. Das nulidades e anulabilidades. Do julgamento em segunda instância. Dos recursos. Do recurso para a Assembleia Geral dos Delegados Regionais. Do julgamento na segunda instância. Da execução da pena. Da revisão da pena. Da reabilitação. Da prescrição. Das disposições finais. Código de Processo Ético Disciplinar dos Conselhos de Enfermagem. Título I. Disposições gerais. Artigo 1. O presente Código de Processo Ético Disciplinar contém, sistematizado, o conjunto de normas que regem a aplicação em todo o território nacional pelos Conselhos de Enfermagem, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Capítulo I. Do Sistema de Apuração e Decisão das Infrações Éticas. Artigo 2º. Constituem o Sistema de Apuração e Decisão das Infrações Ético-Disciplinares. E, como órgão de admissibilidade, o plenário do respectivo conselho, no âmbito de sua competência. Segunda, como órgão de instrução, as comissões criadas em cada conselho para este fim. Terceira, como órgão de julgamento em primeira instância. A. O plenário dos Conselhos Regionais de Enfermagem. B. O plenário do Conselho Federal de Enfermagem, quando se tratar de conselheiro e suplente, federal ou regional, na forma do artigo 6º. C. O plenário do Conselho Federal, no impedimento e ou suspeição da maioria absoluta dos conselheiros efetivos e suplentes do Conselho Regional. D. O plenário do Conselho Federal, nos processos em que o plenário do Conselho Regional indicar a pena de cassação. Quarta, como órgão de julgamento em segunda e última instância. A. O plenário do Conselho Federal,
referente aos recursos das decisões dos Conselhos Regionais de Enfermagem. b. A Assembleia Geral dos Delegados Regionais, referente aos recursos das decisões do Plenário do Conselho Federal, nas hipóteses do inciso anterior, alíneas b, c e d. Capítulo 2. Da competência. Artigo 3º. Determinará a competência e o lugar de inscrição do profissional. Segunda, o lugar da infração. Terceira, a prerrogativa de função. Artigo 4º. A competência, por regra, será determinada pelo lugar de inscrição do profissional. Parágrafo único. Nos casos de cancelamento ou transferência da inscrição, permanecerá competente o Conselho Regional perante o qual se iniciou o processo. Artigo 5º. A competência será determinada pelo lugar da infração, quando o profissional for inscrito em mais de um conselho. Artigo 6º. A competência pela prerrogativa de função é do plenário do Conselho Federal, quando se tratar de conselheiro e suplente, federal ou regional, enquanto durar o mandato. 1. Cessado o exercício do mandato, deixa o profissional de gozar da prerrogativa de função, devendo o processo ser remetido ao Conselho Regional competente, que dará prosseguimento ao feito. 2. Em caso de intervenção do Conselho Federal no Conselho Regional, permanecerá a competência pela prerrogativa de função pelo período inicialmente previsto para o término natural do mandato. Capítulo 3º. Do impedimento e da suspeição. Artigo 7º. Está impedido de atuar no processo o membro do plenário ou da comissão de instrução que ele próprio, seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, seja parte ou interessado no feito, inclusive quando litigante com qualquer das partes em processo judicial ou administrativo. Segunda, seja subordinado de qualquer das partes. Terceira, tenha atuado na primeira instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a matéria discutida no processo. Quarta, seja cônjuge ou tenha relação de parentesco por vínculo de consanguinidade ou afinidade em linha reta ou colateral até o 3º grau, de defensor, de perito, de funcionário do Conselho que já tenha atuado no processo ou daqueles que tiverem realizado a averiguação prévia, e ele próprio tenha servido como testemunha ou desempenhado qualquer das funções acima, salvo o conselheiro relator da fase de admissibilidade, que não está impedido de elaborar o parecer de que tratam os artigos 20 e 26. 1. As hipóteses de impedimento previstas nos incisos I e segunda deste artigo se aplicam aos profissionais de que trata o artigo 30. 2. O conselheiro que tiver realizado o procedimento de averiguação prévia, ou participado da comissão de instrução, não poderá ser designado o relator de que trata o artigo 110, assim como não poderá votar, sendo-lhe, contudo, permitido o uso da palavra na sessão de julgamento. Artigo 8º. Pode ser arguida a suspeição de profissional indicado para realizar a averiguação prévia, de membro do plenário ou da comissão de instrução que seja amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Segunda, esteja ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente respondendo a processo por fato análogo. Terceira, ele próprio, seu cônjuge, parente consanguíneo, ou afim até o 3º grau, seja litigante em processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Quarta, tenha aconselhado qualquer das partes. Seja credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Sexta, seja sócio, acionista ou administrador de pessoa jurídica envolvida ou interessada no processo. Artigo 9º. O impedimento ou a suspeição decorrente de parentesco por casamento ou união estável cessa com a dissolução do respectivo vínculo entre os cônjuges ou companheiros, salvo sobrevindo descendente. Parágrafo único. Ainda que dissolvido o casamento ou união estável sem descendentes, não poderá atuar como membro do plenário ou da comissão de instrução, o sogro, a padrasto ou madrasta, o cunhado, o genro, a nora ou enteado, de quem for parte no processo. Artigo 10. A suspeição não poderá ser declarada, nem reconhecida, quando a parte injuriar membro do plenário ou da comissão de instrução ou, propositadamente, oferecer motivo para criá-la. Artigo 11. Os membros do plenário ou da comissão de instrução, quando houver impedimento ou suspeição, abster-se-ão de atuar no processo, o que devem declarar nos autos, sob pena de responsabilidade. Parágrafo único. Observar-se-á, neste caso,
o disposto no 2º do artigo 7º deste Código. Artigo 12. O impedimento poderá ser arguido e reconhecido em qualquer fase do processo. Artigo 13. A suspeição deverá ser alegada na defesa prévia ou, se superveniente, na primeira oportunidade que a parte tiver para manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Artigo 14. Arguido o impedimento ou a suspeição pela parte, o membro arguido, de forma justificada, deverá se manifestar no prazo de 5 dias sobre o reconhecimento ou não da arguição. 1. Reconhecido pelo membro arguido o impedimento ou a suspeição, o presidente do Conselho, no prazo de 5 dias, nomeará membro substituto. 2. Não reconhecido pelo membro arguido o impedimento ou a suspeição, o feito terá regular prosseguimento, devendo a questão ser apreciada pelo plenário do Conselho na ocasião do julgamento do processo. Capítulo 4. Das partes. Artigo 15. São partes do processo: i) as pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem por meio de denúncia, e 2ª, o profissional indicado como autor da infração. Artigo 16. As partes poderão ser representadas por advogado constituído nos autos por meio de procuração, em qualquer fase do processo. Título 2º. Dos procedimentos e do processo ético. Capítulo I. Da admissibilidade. Artigo 17. O procedimento ético-disciplinar inicia-se de ofício ou por denúncia. Artigo 18. Inicia-se de ofício quando o presidente do Conselho vier a saber, através de auto de infração, ou por qualquer meio, de fato que tenha característica de infração ética ou disciplinar. Artigo 19. Nos casos previstos no artigo anterior, quando o fato não contiver elementos suficientes para a instauração do processo ético-disciplinar, o presidente do Conselho determinará a fiscalização que proceda à apuração do ocorrido e fixará prazo para emissão de relatório circunstanciado. Artigo 20. Recebido o relatório circunstanciado, o presidente do Conselho, no prazo de 5 dias, determinará a juntada de certidão de situação cadastral, financeira e de antecedentes éticos, e designará conselheiro relator para emitir, no prazo de 10 dias, parecer fundamentado, esclarecendo se o fato tem indícios de infração ética ou disciplinar e indicando os artigos supostamente infringidos do Código de Ética, ou de outras normas do sistema COFEN em conselhos regionais, bem como se preenche as condições de admissibilidade, após o que o parecer será submetido à deliberação do plenário. Artigo 21. A denúncia é o ato pelo qual se atribui a alguém a prática de infração ética ou disciplinar. Artigo 22. A denúncia será apresentada por escrito ou, quando verbal, reduzida a termo por servidor ou conselheiro contendo os seguintes requisitos: i) presidente do Conselho a quem é dirigida. 2ª, nome, qualificação e endereço do denunciante. 3ª, narração objetiva do fato ou do ato, se possível com indicação de localidade, dia, hora, circunstâncias e nome do autor da infração. 4ª, o nome e endereço de testemunhas, quando houver. v) documentos relacionados ao fato, quando houver. E 6ª, assinatura do denunciante ou representante legal. Artigo 23. A denúncia é irretratável, salvo nos casos em que houver conciliação. Primeiro, em se tratando de denúncia em que o fato se circunscreva às pessoas do denunciante e do denunciado, e não resulte em óbito, poderá ser realizada audiência prévia de conciliação pelo conselheiro relator, possibilitando o arquivamento mediante retratação ou ajustamento de conduta. Segundo, o denunciado que tenha descumprido conciliação anteriormente realizada, ainda que por fato e em processo diverso, não terá direito ao benefício. Artigo 24. Apresentada a denúncia, o presidente do Conselho, no prazo de 5 dias, determinará a juntada de certidão de situação cadastral, financeira e de antecedentes éticos e designará conselheiro relator. Artigo 25. O conselheiro relator, preliminarmente, no caso previsto no primeiro do artigo 23, poderá designar, no prazo de 5 dias, audiência de conciliação, que deverá ser realizada em no máximo 30 dias. 1. Ocorrendo a conciliação,
O conselheiro relator lavrará o termo conciliatório e encaminhará os autos ao presidente do Conselho, que incluirá o processo na pauta da primeira reunião do plenário para homologação e arquivamento, ato contra o qual não caberá recurso. 2. Não ocorrendo, por qualquer motivo, a conciliação, o conselheiro relator prosseguirá na forma do artigo seguinte. 3. A conciliação poderá ocorrer em qualquer fase do processo por manifestação expressa das partes. Artigo 26. Quando não couber conciliação, o conselheiro relator deverá, no prazo de 10 dias, emitir parecer fundamentado, esclarecendo se o fato tem indícios de infração ética ou disciplinar e indicando os artigos supostamente infringidos do Código de Ética, ou de outras normas do sistema COFEN em conselhos regionais, bem como se preenche as condições de admissibilidade, após o que o parecer será submetido à deliberação do plenário. 1. Em caso de necessidade, para subsidiar o parecer, o conselheiro relator poderá realizar ou solicitar averiguação prévia, interrompendo-se o prazo previsto no caput deste artigo. 2. A deliberação do plenário terá início após a leitura do parecer do conselheiro relator, que emitirá seu voto. 3. A seguir, será franqueada a palavra aos demais conselheiros, ocasião em que poderão solicitar vista, desde que devidamente fundamentada, e, caso seja concedida, a votação será suspensa até a próxima reunião de plenário. 4. Apresentado voto divergente, será retomada a votação. Artigo 27. São condições de admissibilidade. E, ser o denunciado profissional de enfermagem ao tempo do fato que deu origem ao processo. Segunda, a identificação do denunciado. Terceira, dos fatos relatados decorrerem indícios de infração ética e ou disciplinar prevista no Código de Ética, ou de outras normas do sistema COFEN em conselhos regionais. Quarta, haver, após a averiguação prévia, elementos suficientes para a instauração do processo ético-disciplinar. V. Não estiver extinta a punibilidade pela prescrição. Artigo 28. A deliberação do plenário sobre a admissibilidade, como ato de instauração ou de arquivamento, deverá ser redigida no prazo de 5 dias, pelo conselheiro relator, ou pelo conselheiro condutor do voto vencedor, sob forma de decisão, que a assinará conjuntamente com a presidência, contendo, no mínimo, e a qualificação do denunciado. Segunda, o número do parecer aprovado pelo plenário. Terceira, a data da reunião do plenário que deliberou sobre o arquivamento ou instauração do processo. Quarta, a indicação dos dispositivos do Código de Ética, ou de outras normas do sistema COFEN em conselhos regionais, supostamente infringidos pelo denunciado. V. A assinatura do conselheiro condutor do voto vencedor e do presidente do conselho. Artigo 29. Deliberando o plenário pela instauração do processo ético-disciplinar, o presidente do conselho designará comissão de instrução, por portaria, para apuração dos fatos, encerrando-se a fase de admissibilidade. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem como o Telegram e o WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem vídeos relacionados, também temos playlist sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books. Cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação como imagem, texto e vídeos. Então te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E então se inscreva no canal, clique no sininho